Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um papo de domingo, né? Antes de começarmos o papo de domingo, vamos para uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, né? Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Agradeço aos mentores, guias, guardiões. Agradeço a todos os anjos guardiões. Agradeço ao meu anjo guardião. Esse papo de domingo, o objetivo dele é levar informação para uma irmã ou um irmão que estão necessitados dessa informação. Peço vibrações positivas para os idosos, principalmente os enfermos. Cure suas enfermidades, dê suas necessidades. Peço vibrações positivas para as mães, os pais solteiros, dê suas necessidades. Peço vibrações positivas para as grávidas, seus bebês, e dê isso nas suas necessidades. Peço vibrações positivas para as criancinhas, principalmente as órfãos. Dêam lá uma família, né, e uma adoção para ambas. Peço vibrações positivas para os sofredores necessitados, inadimplentes. Peço vibrações positivas para os prisioneiros, pelos perseguidos, pelos injustiçados, né, pelos perseguidos pela justiça. Peço vibrações positivas na cura de todos os enfermos, né? Peço vibrações positivas para aqueles que não têm o que comer, né? Dê comida para eles. Peço vibrações positivas para os desempregados, dê emprego para eles, né? Peço paz, né? Peço paz para o Brasil. Eu peço para os irmãos e as irmãs que fizeram a desassimilação da matéria para o mundo espiritual. Peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. Eu peço vibrações positivas para aqueles que estão passando apuros por causa dos flagelos destruidores de Deus. Peço para cada um vibrações positivas, né? Eu peço paz para a Venezuela e Guiana, paz para a Rússia e Ucrânia, paz para Israel, Palestina, Hamas, Hezbollah e Irã, paz entre Israel e Palestina, paz entre Israel e Líbano, paz entre Israel e Irã, paz ali agora na Síria, né? Síria contra os rebeldes ali, peço muita paz. E paz ali para todos ali do Oriente Médio, paz para todos os países do planeta Terra. Eu peço competência e sabedoria para os presidentes e governantes que possam governarem respectivamente seus países. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus. O filme Nosso Lar 3, o Wagner de Assis falou que vai ser esse livro aqui, né? Então, Os Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo Mestre Chico Xavier e pelo Espírito André Luiz, né? Quem não tiver esse livro e puder comprar, compre e vai estudar, né? Quem não puder comprar o livro, tem PDF e tem as palestras em vídeos, né, falando sobre esse livro, né? Como eu combinei, eu vou ficar sempre falando, porque até o filme vai ter muito assunto para a gente falar. Então eu vou ficar sempre pausado em alguns temas, depois vou trazendo novos, né, para dar tempo. Então, aqui eu estou batendo em duas teclas. Primeira, né, que são o que? Os missionários de Jesus. Esses missionários de Jesus são espíritos que vêm em missão encarnar no planeta Terra, enviado pelo Mestre Jesus de Nazaré. E temos também aqui fala sobre eutanásia. Então, a eutanásia, André Luiz fala que ali para a medicina o corpo morreu, mas o espírito está preso ainda naquele corpo. E também que as células do perispírito, elas morrem, né? Então a eutanásia, ela prejudica muito, né, o espírito. Então vai ser sempre assim que eu vou ficar batendo na mesma tecla e quando eu achar que é conveniente trago mais informações diferentes. Então, o comentário de hoje é sobre como as enfermidades
passa pelo corpo físico. Então a gente vai entender aqui, o espírito ele tem seus corpos. Então ele começa pela forma iluminada, né, que é o espírito. Ele tem o búdico, né? O búdico é onde que a gente fica, é a parte mais elevada do espírito, né? E quase a gente não pratica ele, né? Ou pratica nada. E quem praticou, teve encarnado aqui, praticou foi o Mestre Jesus de Nazaré, né? Ele estava muito no búdico. E aí nós vamos ter o mental superior e o mental inferior. Só para fazer uma observação, os animais não têm mental superior. Então, o mental superior é quando nós estamos estudando, quando estamos em prece, quando estamos fazendo meditações, ou quando estamos praticando tudo do bem, né? Que nós estamos aí praticando o mental superior. O mental inferior é um momento que nós estamos o quê? Que ficamos só pensando em comer, beber, fazer sexo, dormir, acordar, brigar, né? Então é o mental inferior, aonde os animais só vivem nisso. Então, eles não desenvolveram ainda o mental superior, né? E aí nós vamos ter um cordão de ouro. Esse cordão de ouro, ele liga o espírito ao perispírito, tá? Então, o perispírito é um corpo que o espírito tem, onde está guardado tudo que nós fazemos de errado e certo. Perdoe. Tudo que fizemos de errado e certo está guardado lá. E o perispírito também é ele que forma o nosso corpo em cada encarnação, né? Então, o que acontece? O espírito foi escolhido para ele encarnar, então ele vai fazendo aquela preparação para encarnar, diminuir o tamanho, né, do seu espírito, vai diminuindo, né, para ele adentrar o corpo. Aí o que acontece? É escolhido o pai e a mãe desse espírito, né? E aí, no dia que o pai e a mãe desse espírito estão fazendo sexo, esse espírito vai até o local e aí vai ter a união, né? Vê que o espírito, na encarnação dele, no seu processo, ele começa antes do ato sexual do pai e a mãe. Quando o pai e a mãe têm um ato sexual, vai unir o quê? O espermatozoide do homem e o óvulo da mulher. A união entre o espermatozoide e o óvulo vai formar um novo ser, né? E essa formação, e aí vai ter o quê? Vai ter milhões de informações maternas e milhões de informações paternas, que é onde o perispírito ele vai formar esse corpo, trazendo todas as informações. Por isso que às vezes tem um filho parecido com o avô, com a avó, com a tia materna, ou com a tia paterna, parecido com alguém, né? Porque traz essas características todas. E o perispírito ali está formando o corpo daquele ser, ele vai formar, está formando também a encarnação dele. Então essa criança nasce, né? Às vezes muito inteligente, né? Por causa que é um espírito inteligente, mas está tendo a formação daquela até os 8 anos. Antes era até os 7, 8 anos que você tinha informação da sua encarnação. Hoje, com 2, 3 anos de idade, já tem a encarnação formada. São as crianças mais sábias, crianças já sabem ler, né? Tem criança que sabe ler, a mediunidade está bem ostensiva delas, né? Sabe escrever, tem criança que escreve até livro com 3, 4 anos de idade, né? É muito inteligente. Então, aí essas crianças, o perispírito já está formado, né? A encarnação já está formada. Então, o perispírito. Aí, nós temos o duplo etérico, né? E o duplo etérico, ele que vai fazer a ligação do nosso corpo com o perispírito, tá? Então, o perispírito, né, absorve todas as informações que nós temos
através do corpo físico, que esse corpo físico vai passar as informações para o duplo etérico. E o duplo etérico passa as informações ao perispírito, né? Então, tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, né, de certo e errado, é passado todas essas informações para o duplo etérico, e o duplo etérico passa essas informações para o perispírito, que fica lá guardado. Aí, o que acontece? Como esse espírito, com esses corpos todos, vão estar ligados ao corpo físico. Na hora que o perispírito está fazendo, moldando esse corpo, ele faz ali o cordão de prata. Esse cordão de prata vai estar ligado, né, no chakra coronário. O chakra coronário fica em cima aqui da nossa cabeça, no meio da cabeça, né? É ali perto da glândula pineal. Então, esse cordão de prata está ligado. Então, o corpo, o espírito está ligado ao corpo. E, né, aí vai passando essas informações. Então, como é que funcionam as doenças na gente? As doenças na gente, ela vai formar de forma dos nossos erros. Quanto mais os nossos erros que nós temos, né, praticado aqui na Terra, ele está guardado. Como não dá para a gente geralmente resgatar numa encarnação, essa passa para a próxima encarnação, né? E aí vamos resgatar mediante aos nossos erros, né? Então, uma pessoa que tem problemas mentais, problemas de... Aí vamos ter assim, aí nós vamos passar por uma expiação e provas, né? Então, essa expiação pode ser de nascença crônica, igual um retardado, igual um deficiente físico, né? Que não vai ter cura, né? Um problema respiratório, um problema de coração, problema de fígado e outros problemas que não tem cura, chamada crônica. Ela está expiando e está passando por uma prova também que ela está resgatando. E como que funciona isso? Esses erros estão formados dentro do perispírito, né? Está lá guardado, né? Ninguém faz nada, está lá guardado lá esses erros que nós fizemos. Esses erros que nós fizemos, ele vai se tornar um enfermiço negativo, né? E esse enfermiço negativo, ele tem um prazo de começar e um prazo de terminar, né? Aí que vai formar a doença. Essa doença, esse enfermiço negativo que está dentro do perispírito, ele vai sendo colocado de um conta-gota que vai passar pelo duplo etérico, né? E do duplo etérico passar para o corpo físico, aonde vai contaminar, né? Deixar enfermas as células. E essas células enfermas vão provocar a doença, a enfermidade. Então, exemplo, uma pessoa que por causa de egoísmo e outras coisas mais que ela praticou, ela vai ter um câncer, porque ela praticou isso. Então, esse câncer nela é dessa forma que ele vem. Ele se tornou um enfermiço negativo, saiu do perispírito para o duplo etérico até chegar no corpo físico. Então, ele vem lá do perispírito até formar a doença, o câncer no corpo físico. Aí, quando ele cumpriu essa pena, vamos botar assim, ele fica bom, ele vai morrer, né? Agora, o que acontece? Nós temos, para a doença, nós temos suspensão parcial e suspensão total. Como é que funciona isso? Como eu falei, dentro de tudo que nós fazemos, de certo e errado, passa do corpo físico para o duplo etérico passa para o perispírito e fica lá guardado. Então, tudo que eu fiz de errado está lá, tudo que eu fiz de certo está lá. Então, tudo que eu fiz de coisas certas, tá? Nós vamos ganhar méritos. Então, quando a pessoa tem uma doença, vamos botar assim, um câncer, a pessoa tem uma doença, ela começa a fazer um tratamento, ela já sabe dessa doença, né? E aí,
mediante o tratamento dela, o médico fala assim, olha, você está curada parcialmente. Porque a cura do câncer, ela demora uns 3, 5 anos, né? Para o médico dizer, olha, você está curada definitivamente. Por quê? Ele vem fazendo teste com ela, os exames vão dizendo que aquelas células estão diminuindo, né? Aquelas células que estão doentes de câncer, vem diminuindo. Então, os 3, 5 anos, mais ou menos, que a medicina humana vai dizer. Mas, aí, por isso que acontece o seguinte, fala, você está curado, né? Mas ele está parcialmente curado. Os méritos dele é parcial. Aí, quando ele começa a abusar ou de fazer coisas erradas, ele não tem méritos para isso. Aí volta o câncer de novo, né? Porque foi só a suspensão parcial. Quando a pessoa tem méritos, tá? Que a pessoa teve um câncer e não tem mais, ficou curada definitivamente. A suspensão que ela teve, porque ela tem que resgatar, um exemplo, ela tem que resgatar, passar por aquilo 10 anos, tá? E ela só passa 1 ano, 2 anos, porque ela teve a suspensão total dos méritos dela, né? Então, os méritos dela deu a suspensão, porque nós temos a suspensão. Da pessoa assim, está doente, ela fica boa. Nós temos a suspensão. Então, exemplo, um resfriado. A pessoa sempre tem resfriado. Ela fica boa, porque ela tem os méritos ali, porque o seu resfriado é uma coisa pequena, mas ele pode se agravar, é óbvio, mas é uma doença pequena, e os méritos foram pequenos, cura. Aí todo ano tem pessoas que não ficam. Eu praticamente não fico resfriado, né? Mas não gosto de abusar. Então, é nesse contexto que os méritos parcial vêm. Aí tem a chamada moratória. O que é a moratória? É quando a pessoa, exemplo, ela teria que viver 70 anos, né? Aí, por questões peculiares, essa pessoa vai ter que viver mais 20 anos. Então, ao invés dela viver 70, ela vai viver 20 anos a mais do tempo que ela tinha que retornar. Então, se chama moratória, né? Então, se chama moratória, que ela ganha um tempo a mais de vida aqui na Terra. Então, se ela tinha que viver até 70 anos, ela vai viver até 90 anos, por necessidades peculiares dela ficar além. E quando o espírito não dá valor, né, fica em vícios e fazendo opções de coisa errada, esse espírito, exemplo, que ele tinha que viver até 70 anos, ele vai viver até 40 anos, 30 anos. Então, ele reduz o tempo dele de encarnação porque não soube aproveitar essa encarnação, né? Aí ele vai embora mais cedo para o planeta Terra, deixando sofrimento com alguns familiares e tal, né? Quando o espírito não valoriza, a data de validade dele é antes do que ele deveria ficar, né? Então é isso. Então nós temos a doença, as enfermidades passa para o corpo físico dessa forma, né? De tudo que nós fazemos de errado, está lá guardado. É outro detalhe. Tem espírito que está encarnado aqui por missão. Então ele está doente, que não precisa nem prova nem expiação, né? Ele está por missão. Qual a missão? Isso é muito pouco, principalmente no final de transição planetária, né? De aparecer isso, né? Uma criança doente, com câncer, né? Aquele espírito está ali para provar que aquela criança está passando por aquilo, né? E ela tem que passar por aquilo, e ela está ali vivendo a vida dela, com o coração bom, com o coração puro, não está reclamando da vida, como muita gente aí que tem qualquer tipo de doença só vive reclamando da vida, né? Então ela vem com missão. Mas como é que ela aparece se ela não tem coisas erradas para fazer isso? O que acontece? Ela já teve na vida dela, em encarnações passadas, erros que foram curados pelos méritos dela. Mas dentro do perispírito vai ficar uma cicatriz daquele erro. Aí essa cicatriz abre de novo para dar vazão. É a mesma coisa. Uma pessoa que teve um problema de saúde, tá? Ela praticou muito bem e aí ficou curada daquele seu problema de saúde. Aí anos, assim, uns 10, 15 anos depois, ela volta de novo. Por quê? Ela começou a fazer uma opção de coisas erradas, que aquela cicatriz abre de novo e ela fica doente.
Então é isso, dentro do perispírito, né? Aí, então, essas pessoas que vêm por missão, que não tem que provar nada, que não tem mais nada para resgatar de doenças, ela já praticou na vida dela coisas erradas, mas ela já cumpriu esses seus erros, já pagou esses seus erros, mas ela vai ficar com cicatriz. Então essa cicatriz vai ser aberta para ela passar por essa missão, para ela ter essa enfermidade. Se não for assim, se aquela cicatriz dela não abrir, ela não vai ficar doente, ela não vai poder fazer essa missão. Mas nesse caso de missão, no final de transição planetária, porque daqui a 2050, a partir de 2057, o planeta vai entrar para um planeta de ciclo de regeneração, e no ciclo de regeneração não tem essas doenças graves, então esse espírito são muito pouco. A maioria das pessoas mesmo estão aqui resgatando os seus erros, não estão aqui em missão, né? Então é nesse contexto que aparecem essas doenças, né? Então é nesse contexto que eu coloquei. Então eu não tenho mais nada para falar sobre esse tema. No próximo Papo de Domingo eu vou falar do nascimento do Mestre Jesus de Nazaré. Há uma discussão quando Jesus de Nazaré nasceu e quando Jesus de Nazaré não nasceu, né? Então, vamos entender o seguinte, que veio um anjo falar primeiro com José, que José já era separado, né, tinha os filhos dele, e ele ficou noivo de Maria, né, Maria de Nazaré, né? Só que o anjo Gabriel veio falar com José através de sonho que a Maria estava grávida, explicou essa gravidez dela, que ela não tinha cometido adultério com ele, que ela precisava ficar grávida, foi escolhida, porque Jesus vinha para ser encarnado, vinha para nascer e precisava disso. Então, é dessa forma que aparece. Então, o que o José faz? Ele respeita, não faz comentário, porque naquele tempo, mulher adúltera era apedrejada, morria, né? Então ele não fez comentário, não falou nada e assumiu a paternidade dele. Aí vem a história de quando Jesus tinha nascido, né? Através de alguns estudos, eu coloco que Jesus nasceu em dezembro, né? Por quê? Porque aí, através desses estudos, coloca que a Maria de Nazaré, ela foi grávida em março. Então vamos contar, se ela ficou grávida em março, nós temos abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Dá o quê? Dá 9 meses, né? Então dezembro dá 9 meses, então Jesus nasce em dezembro. Agora a questão da data, ela é relativa. Então se concluiu também que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Então, no dia 25 de dezembro, pelo menos os cristãos, né, que têm conhecimento sobre essa história e que têm conhecimento desse novo estudo que eles fizeram aí, que a gente comemora o nascimento de Jesus dia 25 de dezembro. Então, então, esse período natalino que começa em dezembro, nós comemoramos o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Então, dia 25 de dezembro, nós comemoramos, o Natal, tudo bem, mas é o nascimento do Mestre Jesus de Nazaré, né? E como é um mês muito vibrante, aumenta mais a vibração da confraternização das pessoas no mês de dezembro. E essa confraternização do mês de dezembro vem por causa do Mestre Jesus vir nascer na Terra, né? Então ele vibra bastante com isso. Apesar que essa fraternidade que é praticada pelo Mestre Jesus e que foi praticada, né, é a fraternidade que nós temos que fazer todos os dias, né? Todos os dias nós temos que ser fraterno com o nosso próximo, conosco mesmo e com o nosso próximo, né?
Então essa fraternidade ela tem que ser utilizada todos os dias, né? Mas o mês de dezembro ela vibra mais por causa do nascimento de Jesus no dia 25. Então, no dia 25, né, esse período natalino é um período muito forte para a gente, né, com essa vibração espiritual de Jesus, né, nos colocando, e aí a partir do momento que nós passamos a ser mais fraternos. Aí vem a fraternidade, que aí vem o comércio, que é através de troca de presentes, né? Então, isso é uma outra história, né? Então, é nesse contexto que eu vou falar no próximo Papo de Domingo. Então, não tenho mais nada para falar sobre o tema, eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um Papo de Domingo, né? O objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã, um irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um Papo de Domingo, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão à irmã, ao irmão que me ouviram, me assistiram. Aleluia. Amém.